Pessoal, vamos começar a falar sobre os taninos. Então, eles são compostos fenólicos, né? Bem importantes, bem importantes. E a partir disso, a gente tem que entender melhor o que está. Vamos lá. Então, os taninos, eles são compostos fenólicos, ou seja, fenólico. Existe um anel aromático aí, tá? De alto peso molecular, são moléculas normalmente grandes, né? Amplamente distribuídos no reino vegetal, reconhecidos por sua capacidade, e aqui está o ponto em que eu vou mais focar: precipitar proteínas. A precipitação de proteína, né, e formação de complexos estáveis com metais, alcaloides e polissacarídeos, ou seja, taninos nos dão a condição de sequestrar toxinas, de limpar o nosso ambiente, de sequestrar impurezas, mas também de criar uma capa protetora, uma camada protetora contra invasores, numa ferida, por exemplo. Tanino é importantíssimo para feridas. Tem uma ação, ou seja, uma ação adstringente. É essa a condição, uma ação adstringente, né, na questão de proteção antimicrobiana, antioxidante, anti-inflamatória, é hemostática. Por que que os taninos têm uma ação hemostática? Hemo, sangue, estática, estase, parar. Ou seja, taninos são importantes para hemorragias, para sangramentos, estancar feridas. Certo? Para estancar feridas. Então, eu estou aqui trazendo dois taninos importantes para que vocês estudem, que eu vou falar sobre eles, né? Mas são interessantíssimos. E eu gostaria que vocês vissem bem, primeiro, o ácido gálico, e o ácido elágico. Parece que eles são um pouco parecidos, não é? Gente, prestem atenção que o ácido gálico, ele é metade, praticamente metade, do ácido elágico. Certo? Eles são taninos hidrolisáveis, ou seja, em um ambiente aquoso, a gente consegue quebrar essa molécula. Tá? Derivados do ácido gálico, os galotaninos, ou ácido elágico, elagitaninos, tá? São ésteres. O que são ésteres, gente? É quando a gente consegue transformar, né, um ácido carboxílico, né, entre aspas, num sal, certo? Então, são ésteres de glicose com ácidos fenólicos, hidrolisáveis por ação de enzimas, por um ambiente ácido, liberam açúcares. Por exemplo, ácido tânico, né? Corilagina, da castanha da Índia. Vocês já usaram castanha da Índia para alguma coisa, não é? Castanha da Índia para alguma coisa. Varize? Sangramento? Então, os taninos, eles têm essa função muito importante, né? De corrigir sangramentos, certo? Existem outros, como por exemplo, taninos da uva, do chá verde, do rama-melis. Rama-melis serve para quê, gente? Também para feridas, muito bom para feridas, né? O chá verde é excelente para saúde intestinal, né? Fora as outras questões, como por exemplo, né, a teanina. Taninos da uva,
né? Predominam em frutos, sementes, principalmente sementes e cascas. Principalmente sementes e cascas. Existem os taninos complexos, que são hidrolisáveis ou condensados, pode ser encontrado em leguminosas e plantas tropicais. Tá? Então, os taninos, eles são importantes para precipitação de proteína. Precipitação de proteína. Isso é muito importante vocês atentarem para a proteção de proteína. Fazer uma varredura vai agregar toxinas para depois serem, e aí vai proteger o nosso intestino, proteger o nosso corpo, né? Ou seja, gente, é como se a gente tivesse uma capacidade de, por exemplo, em um ambiente íntegro, como um nosso epitélio, alguma coisa, de repente ele sofreu uma ruptura, uma lesão. E aí a gente tem, por exemplo, patógenos. Imagina a nossa pele. Imagina a nossa pele. A pele é uma barreira protetora, um órgão, né? Uma proteção. E a partir do momento que a gente fere esse órgão, micro-organismos eles podem adentrar o nosso corpo e provocar doenças. Certo? Uma forma que a gente pode fazer é utilizar, por exemplo, taninos. E eles vão fazer o quê? Criar uma casca, uma camada protetora para impedir que micro-organismos adentrem o nosso organismo. Então, os taninos servem para isso. Quando você tem uma infecção bacteriana, por exemplo, no trato gastrointestinal, os taninos, eles te ajudam bastante. Como é que a gente sabe que é tanino, que a gente está comendo tanino? Quando vocês colocam uma goiaba na boca, ou uma banana verde, ainda não madura, come. Você vai começar a sentir a cica. Essa cica é tanino, tá? Goiaba, né? Essa cica é tanino, tá certo? Então, a gente tem aqui que os taninos, eles são encontrados, né, em cascas, castanhas, né, frutos, sementes, chá verde, né? Chá verde é ótimo. Quando você tenta sentir o chá verde de verdade, sem açúcar, você vai sentir aquele amargo. Lembra daquela semente de uva? Joga aqui na boca. Morde a semente de uva. O que você sentiu agora? O amargo. Então, esse amargo é justamente o gosto dos taninos. Certo? Os taninos, eles são construídos via ácido chiquímico, com a formação do ácido gálico, né? Via dos flavonoides e ainda via dos acetatos malonatos, né? Para a formação dos policetídeos aromáticos e dos taninos condensados. O que a gente vai priorizar? Vamos priorizar
primeiro bloco de construção, né? Que é a via do Shikamato, do carbono simples, do carbono 1, né? Que é aquilo que a gente viu, né, em pelo menos 2 aulas presencialmente e também em vídeo, mas presencialmente na síntese quando a gente usou aquela molécula do metiltetraído folato, né? Eu falei assim, vitamina B9, né? Então, aquela aula é que a gente começa a falar do carbono simples, do carbono C1, tá bom? Mas a via do Shikamato, ela serve para produzir ácido gálico. Então, a geração do ácido gálico se dá por esterificação com glicose para formar os galotaninos, né? E eles têm função antinutricional, defesa antinutricional. O que isso significa? Precipitam enzimas digestivas em insetos. Então quer dizer que a gente consegue anular, bloquear, dificultar insetos de, por exemplo, picarem e sugarem sangue? Sim. Então, eles formam uma cola, como se fosse uma aderência, certo? E essa aderência dificulta esses insetos a se alimentarem e a digerirem, né, substâncias. Existe uma defesa antimicrobiana. Complexam enzimas de membrana e outras enzimas estranhas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, no nosso intestino, esse é o nosso intestino, né? Só o epitélio, tirando as microvilosidades, aquela coisa toda, tá? E digamos que você tenha aqui várias moléculas de salmonela, então ativos, metabólitos de salmonela, né? Salmonela é aquela bactéria que você entra em contato com, por exemplo, hambúrguer de origem, salsichas de origem, né, desconhecida, né, ou duvidosa. Podrão na Lapa, no Rio de Janeiro, por exemplo. Tá? E aí você fez o que? O uso de taninos, aqui em roxo, e esses taninos eles começam a grudar nessas toxinas e também formar uma capa protetora. Uma capa protetora na parede intestinal para impedir que os taninos agridam o intestino. Desculpa, para impedir que esses metabólitos, essas toxinas das salmonelas agridam o nosso epitélio intestinal. E aí levem a diarreia, febre, enfim, vômito, etc. Então, isso é importante. Então, veja, os taninos, eles formam uma camada protetora. O que os taninos formam? Uma camada protetora. De novo, o que os taninos formam? Uma camada protetora, certo? E também, em plantas, os taninos protegem folhas jovens da radiação UV, do excesso de radiação UV. Então a gente tem aqui exemplos como o ácido tânico, protoantocianinas, elagitaninos, encontrados no carvalho, no ramamelis, né? Ou seja, eles podem ser utilizados como adstringentes tônicos. Leonardo, eu não entendi ainda o que é adstringente. Adstringente é aquilo que forma uma camada protetora, tá?
e que gruda em substâncias, gruda em proteínas, gruda em toxinas, tá bom? A ação adstringente é aquilo que você coloca, pega uma banana verde, come a banana verde, você vai ver que tua boca inteira está cheia de cica. Ou seja, formou essa barreira protetora. Imagina dentro de você. Então formou agora uma camada. Né? Essa camada ela vai fazer uma proteção, como eu desenhei aqui, uma proteção contra citocinas da salmonela. Tá? Então aqui, ó, contra citocinas da salmonela, e a gente tem essa camada protetora revestindo todo o nosso trato gastrointestinal, tá bom? Então é usada, tem efeito antioxidante que a gente pode extrair da uva, do cranberry, né? Antisséptico urinário, né? Cranberry, muitas mulheres utilizam, são prescritas, utilizam para formar uma proteção no trato, no gênito urinário, tá bom? Antioxidante vascular, ó, castanha da Índia, novamente. Olha a romã. Você come o romã, você faz aquele enxágue, né? Aquele gargarejo de romã, do chá de romã. Por quê? Porque o chá de romã tem um efeito anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório aqui é separado, é anti-inflamatório, tá? E um antioxidante ainda vascular. Romã é excelente, tem um dos melhores antioxidantes que existe. Tá? Lembrando, olha que coisa, né? Tanino, maravilhoso, para revestir camadas. Só que tem um detalhe. Se você tomar altas doses de tanino, o uso crônico, eles podem interferir na absorção de minerais, como ferro e zinco. Eventualmente, vocês podem, talvez, quem sabe, lerem algum desafio e um dado número alto na prova, tipo número 9 ou número 10, né, onde vocês vão falar sobre o tanino, a ação clínica do tanino, a principal rota, por exemplo, via do Shikamato, que eu comentei com vocês, alguns componentes como ácido elágico, ácido gálico, matérias-primas importantes, né, como a castanha da Índia, a uva, romã, cranberry, ramamelis, para aplicação em ferida, em trato gastrointestinal, gênito urinário, e também no efeito colateral, né, no uso incorreto de taninos, nessa coisa, vou tomar muitos antioxidantes, e começa a suplementar, e daqui a pouco a pessoa começa a ficar meio anêmica. E vocês podem ser inquiridos, de repente, numa questão de uma atenção farmacêutica, em como utilizar taninos de forma racional, para impedir que vocês tenham, ou na verdade, tenham pacientes, tenham clientes, que fiquem anêmicos. Olha que coisa. Mas por que, Leonardo, que fica anêmico, gente? Preste atenção. Vocês têm aqui o epitélio intestinal, né? Aqui tem um epitélio intestinal, e a partir daqui vocês, né, estão revestindo de tanino, todo o epitélio intestinal, certo? E aí vocês estão comendo carne, estão fazendo suplementação de ferro, e aí o ferro está aqui. E ao invés desse ferro ser absorvido, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser, na verdade, bloqueado. Por quê?
porque o ferro não passa pelo tanino. Ele não atravessa o tanino. Então quer dizer que se eu tomar excesso de tanino, eu vou ter um revestimento no meu trato gastrointestinal. E aí eu posso ter uma diminuição na minha capacidade de absorção de nutrientes? Sim, com certeza. Então, o uso terapêutico deve ser orientado. Orientado por quem? Por você, farmacêutica, por você, farmacêutico. Um exemplo aqui é o ácido tânico, né? Aqui, vejam que tem o ácido tânico muito parecido com alguém que vocês já viram. Muito parecido com alguém que vocês já viram. Parecido com alguém que vocês já viram, né? Então é bem legal porque parece que existem cópias de ácido gálico no ácido tânico. Então veja que o ácido tânico é um complexo grande de condensações do ácido gálico. Tá certo? Bom, aqui é importantíssimo saber disso. O uso farmacêutico correto, racional, de suplementos, até mesmo de produtos naturais, que produtos naturais fazem mal, podem fazer mal, podem levar a problemas sérios, né? E altas doses e uso crônico de taninos podem interferir na absorção de minerais, como ferro e zinco, o que pode levar a problemas como a anemia. Tá? Então é importante a gente ter, né, esse tipo de abordagem. Eles podem ser avaliados em testes com gelatina, com complexação de cloreto férrico, né? E as principais fontes vegetais para taninos é o rama-melis, né? Nas folhas, romã na casca, carvalho na casca, camélia sinensis, ou seja, chá verde, na folha, a semente e casca na uva, tá certo? Aplicações industriais dos taninos, fitoterápicos para tratar afecções cutâneas, hemorroidas, por isso que ele tem uma ação hemostática, faringite e diarreia. Pode ser aplicado em alimentos funcionais, como suplementos de tanino, o resveratrol aqui, um dos principais antioxidantes que existe. Cosméticos, loções adstringentes, reparadoras teciduais, favorecem cicatrização. E ainda curtimento de couro, taninos. Você faz uma camada protetora no couro. Couro é o quê? Não é pele do animal, né? Então tem proteína ali. Taninos, repete comigo, taninos gostam de complexar, ou seja, de aderir com proteínas. Pele, couro, possuem proteínas. Logo, taninos gostam de couro e pele. Protegem couro e pele. Por quê? Gostam de aderir, complexar proteínas. Certo? Então, o que a gente tem aqui de relevante quanto a taninos é que eles são uma classe de metabólitos secundários, uma forte interface entre a química vegetal, ecologia e farmacologia. Taninos são importantíssimos, principalmente para a gente entender, do ponto de vista clínico, como eles podem favorecer um tratamento eficiente para infecções, mas, ao mesmo tempo, ser um contraponto importante de se perguntar numa anamnese farmacêutica se esse paciente que está apresentando anemia, fraqueza, né, se ele está fazendo uso de taninos em concomitância com suplementação. Pouca gente sabe, mas interação farmacológica é isso também. Atenção farmacêutica é isso aí também. Tá? Então, é importante a gente entender
essas partes em destaques do tanino, né? São adstringentes e precipitam proteína. Eu acho que eu devo ter falado isso umas 6 vezes. Taninos são importantes, principalmente se você estiver falando de um paciente com anemia e um uso incorreto de suplementação à base de taninos. Tá certo? Então é isso. Vamos falar sobre o próximo metabólito secundário.